Hoje o AFNews será especial. Este programa será totalmente dedicado às guerreiras grenás. Preparamos um jornal exclusivo para contar todos os detalhes da Libertadores, desde a classificação até a grande final. Está imperdível. Começa agora o AFNews. Olá, torcedor afeano! Hoje é sexta-feira, 1º de novembro. Se engana quem pensa que foi fácil o caminho trilhado pela Locomotiva para garantir a sua vaga ao Equador. Essa trajetória teve muitas peculiaridades, mas contaremos desde o início. A conquista da vaga começou em 2018, quando a equipe, ainda comandada pelo técnico Celso Boffa, passou pela primeira fase e se classificou às quartas de final do Brasileiro. Devido à má colocação em seu grupo, a Ferroviária teve de enfrentar o Santos, que havia obtido a menor pontuação do Grupo 2. Favoritas para avançarem à semifinal, a equipe santista foi surpreendida pela garra da equipe grená. Após 2 empates, as guerreiras superaram o alvinegro nos pênaltis em plena Vila Belmiro e garantiram vaga na semifinal. A Locomotiva foi freada pelo Rio Preto, 1-1 na Fonte Luminosa e 3-2 em São José do Rio Preto. A AF se despedia do Brasileiro, já o Rio Preto ficaria com o vice-campeonato. Mas a tristeza da derrota se tornaria felicidade apenas 1 ano depois. As equipes classificadas para a competição sul-americana seriam Corinthians e Rio Preto. Porém, o Rio Preto encerrou suas atividades, passando a vaga para o Flamengo, dono da terceira melhor campanha na competição. Este, por sua vez, é fruto de uma parceria com a Marinha e teve que desistir da competição devido aos Jogos Militares disputados na China, que coincidiriam com as datas da Libertadores. A Ferroviária, quarta melhor colocada, ganha a chance de representar o Brasil no torneio continental. Um misto de felicidade e preocupação desembarcou em Araraquara junto com a notícia da vaga. A equipe ia muito bem no estadual, mas corria o risco de não se classificar no Brasileiro. Nem o afiano mais otimista poderia prever o quão favoráveis eram os ventos que sopravam na Morada do Sol. As meninas ficam com a penúltima vaga na primeira fase do Brasileiro e vão encarar novamente o Santos nas quartas de final. Derrota na Fonte e superação no Eurico Murcia, diante de um cenário totalmente desfavorável. Chuva, campo encharcado, além de sair perdendo com 2 minutos de jogo. Na superação, a virada veio e nos pênaltis, outra vez. A Baixada Santista vivia um dramático déjà vu. A Ferroviária ganha força e se vê diante do Kinderman nas semifinais, acreditando mais do que nunca que era possível. Com muita garra e superação, a Ferroviária passa por mais um grande adversário nas penalidades máximas, com defesas importantes de Luciana, o maior expoente da classificação grená. E uma nova palavra ganha destaque no dicionário afiano: resiliência. A Ferroviária está na final do Brasileiro após 5 anos. O adversário é o atual campeão Corinthians, melhor campanha do torneio, 34 vitórias seguidas, marca que lhes atribuiu o recorde mundial do futebol. Nada disso bastou, o recorde foi parado logo no primeiro jogo, 1-1 na Fonte Luminosa. Diante de um Parque São Jorge lotado, as guerreiras grenás mais uma vez contrariaram as probabilidades e garantiram o bicampeonato brasileiro nas penalidades após o empate em 0-0 no tempo normal. A técnica Tatiele Silveira entra para a história ao se tornar a primeira mulher a vencer o Brasileiro feminino, sob o comando da Locomotiva. Festa em Araraquara. Ferroviária é a única equipe bicampeã brasileira. É nesse clima de incredulidade, alegria, orgulho e esperança que a Ferroviária faz suas malas para embarcar para Quito, no Equador. Chegou a hora de buscar o título da América. Nós podemos. Quito não foi receptiva como se imaginava, pelo menos no início. A capital estava em meio ao caos das manifestações políticas, com ameaças de cancelamento do torneio, equipes impedidas de treinar e incertezas pairando no ar inóspito da capital equatoriana. Após momentos de muita preocupação, a situação foi resolvida e as guerreiras poderiam finalmente estrear. O primeiro adversário foram as bolivianas do Mundo Futuro. Poucas informações da equipe, muito suspense e ansiedade. A Ferroviária apresentou seu cartão de visita ao aplicar uma goleada por 10-1. Natani marcou 5 vezes. A partida serviu para lavar a alma e afastar a insegurança que poderia existir, dando confiança para seguir na competição. Dissiparam-se as nuvens escuras e carregadas que sobrevoavam o Hotel Afeano. O sol surgia e as guerreiras ganhavam mais energia para o próximo confronto. Estudiantes de Caracas da Venezuela. O adversário havia perdido seu primeiro jogo, precisava da vitória a qualquer custo para seguir vivo na disputa.
e a Ferroviária dependia dos 3 pontos para garantir a classificação antecipada. Após um duro primeiro tempo, encerrado sem gols, a Locomotiva volta com tudo na segunda etapa e goleia novamente, desta vez o seu segundo adversário. O placar do estádio Rodrigo Paz Delgado marca 4-1, classificação assegurada. Decisão de primeiro lugar no confronto mais difícil até o momento. Deportivo Cuenca do Equador, time da casa, 2 vitórias em 2 jogos. Chegou a hora de decidir quem domina o grupo. Poupando algumas titulares para a fase de quartas de final, a Ferroviária encontra dificuldades e sofre sua primeira derrota na competição, 2-1 para as equatorianas. O revés significava o segundo lugar do grupo e o confronto com o adversário, em teoria, mais qualificado. Nada é fácil na jornada das guerreiras. O próximo compromisso é diante do Atlético Huila, o vencedor da última edição da Libertadores. Em 2018, elas superaram as brasileiras do Iranduba e Santos para ficar com a taça. Mas as guerreiras estão acostumadas com decisões. Lembra do Brasileirão? A partida começou dramática. O Atlético abriu o placar com Romero aos 23 minutos, após roubar a bola da zagueira Luana. Mas a Locomotiva reagiu. A capitã Maglia empatou de cabeça aos 31 minutos após cruzamento de Adriana e Nenê. Já nos acréscimos do primeiro tempo, brilha outra vez a estrela da artilheira Natane. A Ferroviária vai para o vestiário com a vantagem. Mas no início do segundo tempo, Romero deixa tudo igual e aquece os ânimos novamente no Estádio Olímpico Atahualpa. Hora de usar a cabeça. Maglia desvia escanteio e coloca a Locomotiva em vantagem, dando números finais à partida. A Ferroviária está classificada para a semifinal da Libertadores. Que partida! Cerro Porteño do Paraguai. Caso as guerreiras tivessem vencido o Cuenca na última partida da primeira fase, classificariam-se na primeira posição e duelariam contra o próprio Cerro nas fases de quartas de final. Ou seja, o destino afiano estava traçado. Elas teriam de passar pelas paraguaias para chegar à grande decisão. O Cerro havia eliminado o Deportivo Cuenca em disputa por pênaltis e sabia que não teria vida fácil na semifinal. Não se engane, hoje tem gol da Natane. As paraguaias não levaram a sério o bordão da goleadora e foram mais uma vítima da inspirada atacante Grená. A AF abre o placar com 12 minutos do primeiro tempo. 15 minutos depois, em boa jogada pela esquerda, Luciana derruba Verônica na área, recebe cartão amarelo e o Cerro tem pênalti para cobrar. 1-1. Mais uma partida difícil se apresenta diante do esquadrão afeano. A Ferroviária cria muitas oportunidades, mas não converte. Até que surge o talento individual da atacante Aline Milene. Que pintura! Um balaço de fora da área atravessa a zaga adversária e morre no fundo da rede. A Locomotiva supera mais um adversário e chega à grande final da competição. Mas nem tudo é festa no elenco afeano. Luana é expulsa antes do término da partida, causando dificuldades para manter a vantagem no placar e desfalcando a equipe na partida mais importante do torneio. Foi sofrido, mas a final é realidade. Não desacredita não. É a primeira final totalmente brasileira na Libertadores. A rivalidade ganha mais um capítulo. Ferroviária e Corinthians se enfrentaram 4 vezes antes de embarcarem para Quito, 2 vezes pela semifinal do Paulista e 2 pelas finais do Brasileirão. Ambas as equipes não tinham mais nada a esconder. Todas conheciam cada movimento e características das atletas que entrariam em campo. Tudo pronto. A final começa. As guerreiras fazem um jogo duro no primeiro tempo. Com dificuldade na criação, a partida se assemelha com a da final no Brasil. 0-0, com poucas chances afeanas. No segundo tempo, a pressão corintiana se acentua e elas conseguem abrir o marcador. As guerreiras não desistem. Tatiele mexe no time, mas é o Corinthians que encontra novamente o caminho do gol. 2-0. A incansável marcação e as grandes defesas da goleira Luciana não foram suficientes para manter a igualdade no marcador, como ocorrera no Parque São Jorge. O sonhado bi da Libertadores não aconteceu. Contudo, a Ferroviária alcança o segundo lugar no torneio mais importante da América do Sul e mostra sua força para todo o continente. O povo está feliz, o semblante não reflete uma derrota. Mas como se alegrar perdendo uma final? Atletas e comissão técnica sabem que é preciso olhar para trás e relembrar o maravilhoso caminho construído e trilhado até este momento, oriundo de muito trabalho e dedicação. Após essa reflexão, elas sabem que no horizonte coisas ainda melhores estão por vir e se despedem com um sorriso no rosto. Até logo, Libertadores. Nos vemos no ano que vem, desta vez em terras chilenas. E assim finalizamos o nosso jornal especial da Ferroviária. Esse foi o AF News, um excelente final de semana.